Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Lucas Lopes aqui falando para mais uma aula do nosso curso Formando Pregadores de Excelência. Ou eu não sei se você está vendo este vídeo em uma outra canal, talvez no canal no YouTube, enfim. Hoje a aula, na verdade, é um estudo sobre um tema extremamente importante para nós cristãos. Eu preguei uma mensagem recentemente em cima desse tema no qual nós vamos abordar aqui nesse vídeo, e eu senti a necessidade e o desejo no coração de compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre avivamento nas nossas vidas, nas nossas igrejas, que é um tema extremamente importante para nós nos últimos dias. Ok? Então, pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha Bíblia em mãos. Se você tiver um papel, uma caneta para anotar ou um marca-texto para você marcar aí, eu acredito que vai ser importante. Vamos navegar um pouco nas Escrituras e eu tenho certeza que este estudo vai falar e muito com você. Nós vamos usar como texto de referência o texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Vou dar um tempinho aí para você localizar e nós voltamos então para fazer a leitura e iniciar este estudo que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então vamos lá? Eu vou ler o texto em minha tradução e você acompanha aí. Minha tradução diz assim: Ezequiel, capítulo número 37, versículo número 1 ao versículo número 10, onde fala sobre o vale de ossos secos. Minha tradução diz assim: A mão de Deus, o Senhor, pairava sobre mim. Mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Deus, o eterno e soberano Deus: A estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e ossos se juntaram com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e convoca Ruach, no caso em hebraico Ruach é Espírito, o sopro da vida, dizendo: Assim diz o Senhor Deus. O Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa iluminar a nossa mente, para que possamos entender o que Ele quer falar conosco neste estudo. Oremos ao Senhor. Santo Deus de Israel, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra, crendo que esta palavra irá falar aos nossos corações e sairemos daqui alimentados e transformados pelo poder que há em tua palavra.
Deus, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e que nós possamos, ao término deste estudo, aplicar aquilo que nós ouviremos neste estudo em nossas vidas, para que possamos ter uma vida plena e de acordo com a tua vontade. Amém. Queridos, a narrativa de Ezequiel, o contexto histórico que está envolto ali, Ezequiel está no cativeiro babilônico. O período do cativeiro babilônico foi um dos períodos mais degradantes da história de Israel. Eles estavam em o seu pior estado, em todos os sentidos, espiritual, moral e político. Se hoje você perguntar para um dos judeus qual que foi o cativeiro mais humilhante, qual que foi o episódio mais triste da história do povo, eu acredito que a grande maioria deles vão responder que foi o cativeiro babilônico. Esse cativeiro, sem dúvida, foi um dos piores da nação de Israel, onde levaram milhares de pessoas cativos, onde eles perderam centenas de objetos pelos babilônicos. Eles foram literalmente humilhados por Babilônia. Mas tudo isso por um único motivo: desobediência a Deus. E nesse estudo eu quero falar sobre o que leva a igreja a um esfriamento espiritual. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo a um templo, as paredes. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo eu e você. O que leva eu e você a um esfriamento espiritual. E depois que nós entendermos o que nos leva ao esfriamento espiritual, nós vamos então entender como ter um reavivamento. Por que nós precisamos estudar sobre isso? Porque a igreja, infelizmente, está precisando de um reavivamento. A cada dia que passa, infelizmente, a igreja do Senhor tem ficado cada vez mais fria, cada vez mais distante da presença de Deus. E não conhecer o que leva a um esfriamento espiritual faz com que nós venhamos cair em degradência espiritual. Então, eu quero te falar aqui o que leva a igreja a um esfriamento espiritual, trazendo como base a história de Israel. Antes do cativeiro babilônico, pouco antes, na verdade, bem antes, a nação de Israel vivia um período teocrático. O que é um período teocrático? O período teocrático é quando a nação não tem um rei humano. É o próprio Deus quem governava a nação de Israel. Antes de Saul ser rei, o período que Israel vivia era o período teocrático. Era o próprio Deus que governava Israel por meio dos seus profetas. Então Deus chegava para os profetas e dizia o que deveria fazer, o que não deveria fazer, e o povo obedecia. Porém, a Bíblia diz que a nação de Israel começou a observar as outras nações e a perceber que todas as outras nações tinham um rei, ou seja, eles estavam no sistema de monarquia. Eles tinham um rei humano e esse rei humano que ditava as regras para a nação. A nação de Israel começou a ter ciúmes das outras nações e desejar o que as outras nações tinham. Então, você conhece muito bem a história, a Bíblia diz que o povo se reúne, vai até Samuel e pede a Samuel um rei. Então, Samuel, com uma tristeza no coração, unge Saul. Saul governou durante um certo tempo, mas não deu muito certo. Depois é ungido Davi. Davi morre, Salomão assume o reinado. Porém, após a morte de Salomão, quem assume o reinado é seu filho Roboão. Só que a Bíblia diz que Roboão ele colocou encargos muito pesados em cima da nação. Os impostos eram muito altos, ao ponto do povo não conseguir suportar trabalhar para pagar os impostos. Eles foram reclamar com o rei Roboão, e ao invés do rei Roboão dar ouvido ao povo, ele preferiu dar ouvido aos mais jovens e não
não atendeu o pedido daquele povo. Então a nação de Israel se dividiu em duas partes. Eles dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos que não estavam de acordo com o reinado de Roboão, pegou e colocou Jeroboão, que é irmão de Roboão, para ser o novo rei deles. E eles se dividiram em duas partes. Uma nação que era unida, agora se dividiu em duas. Logo, a primeira coisa que leva a igreja a um esfriamento espiritual é a divisão. Uma igreja dividida, um país dividido, uma família dividida é uma família, um país ou uma igreja decretado à falência. A divisão é o primeiro passo para nós podermos ir a declínio espiritual. O inimigo, ele tem trabalhado de forma muito astuta para destruir as igrejas. E ele tem se infiltrado dentro das igrejas justamente dessa forma, causando divisão entre os irmãos, causando divisão entre os departamentos. Aí é um departamento brigando com outro departamento, é o departamento dos jovens brigando e tendo divisão com o departamento dos adolescentes, o dos irmãos com o das irmãs e assim por diante. E essa divisão vai fazendo com que a igreja se separe, vai fazendo com que os irmãos se separem, e a separação vai fazendo com que nós ficamos muito mais vulneráveis ao inimigo. Quando os animais, você que vê filmes ou já deve ter contemplado, quando os animais eles estão todos juntos, eles se tornam muito mais fortes. Mas quando eles estão separados, eles se tornam muito mais vulneráveis aos predadores. Assim é a igreja do Senhor, assim é a nossa família, assim é a nossa casa. Assim também é o país. Quando o país está dividido, o país está indo à ruína. Quando a nossa casa está dividida, a nossa casa está indo à ruína. Você que é pastor ou você que é líder, se você observar que está havendo divisão dentro da sua igreja ou dentro da sua liderança, a primeira coisa que você tem que fazer urgentemente é sentar os dois grupos que estão querendo se dividir para que ambos possam se alinhar e todos ir para o mesmo objetivo. Se você deixar essa divisão se proliferar na sua igreja ou na sua liderança, você não vai ter mais controle. Então, identificou a divisão? Haja de forma rápida para você unir novamente. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo número 2, versículo número 42. O que nós precisamos ter como igreja? Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo número 44 de Atos 2 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum acordo. Se nós queremos ter uma vida avivada, nós precisamos ter união. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar na sua família. A família está totalmente bagunçada, desestruturada, justamente por isso. Porque não tem união. É uma divisão dentro da própria família. O marido está para um lado, a esposa está para o outro, os filhos estão para o outro. Cada um agindo de acordo com a sua própria vontade. Não tem união. E se não há união na sua família, é o primeiro passo para uma separação, é o primeiro passo para uma vida totalmente destruída. Então você, meu irmão e minha irmã, sente com a sua família, ou você que é líder, sente com a sua igreja, com os departamentos e procure ver o que está causando essa divisão para que você possa unir novamente. Uma igreja unida é uma igreja que o inimigo não consegue parar. Uma igreja unida é uma igreja forte, é uma igreja atuante, é uma igreja que destrói o inferno. Agora, se a igreja estiver desunida, se a igreja estiver dividida, ela está muito mais vulnerável a declínio espiritual e vai, consequentemente, posteriormente, cair em um abismo profundo. Esse foi o primeiro passo que a nação de Israel cometeu, para que posteriormente, anos depois, eles viessem cair no cativeiro babilônico. Divisão. Se eles tivessem unido, obedecido à voz de Deus, provavelmente eles não teriam ido a cativeiro babilônico.
Ok? Segunda coisa que leva uma igreja, nós, a um declínio espiritual, é recusar os avisos de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel ia ser levado cativo, Deus sempre levantava um homem, uma mulher, um profeta para avisar a nação de Israel antes de acontecer aquilo. Deus nunca permitiu e nunca vai permitir com que aconteça algo na nossa vida sem antes nos avisar. O acontecimento que levou Israel ao cativeiro babilônico foi antecipadamente avisado por Deus e poderia ter evitado o cativeiro babilônico se eles tivessem ouvido a voz de Deus. Porém, por recusar os avisos de Deus, eles foram levados cativeiros. E quantas vezes nas nossas vidas são assim? Deus ele tem levantado homens, mulheres para falar conosco. Ele tem falado conosco às vezes diretamente por meio da sua palavra e nós estamos recusando o aviso de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo número 18, a partir do versículo número 11. Aqui fala sobre a deportação do reino de um dos reinos, reino do norte. No caso, foi deportado para a Síria. O rei da Síria, deportou os israelitas para a Síria e os levou para Alá, para as margens de Abor, rio de Gazã e para as cidades de Média. Isso porque os israelitas não obedeceram à voz de Deus e transgrediram a sua aliança. Eles não ouviram nem praticaram as leis que Moisés lhe havia ordenado. Ou seja, a nação de Israel havia sido ordenada. Abacuque, antes desse povo aqui, antes de Ezequiel ter sido levado cativeiro, antes de Israel ter sido levado cativeiro, Abacuque, ele orou, ele avisou, e tem uma oração muito conhecida, que é aquela oração de Abacuque capítulo número 3, versículo número 2, se eu não me engano, onde ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque está no mesmo contexto. Ele está avisando o povo: olha, vocês estão no erro, vocês estão no pecado. Deus está avisando para que vocês consertem. Se vocês se consertarem, Deus vai voltar atrás e Deus não vai permitir com que vocês vão ao cativeiro babilônico. Porém, eles recusaram os avisos de Deus. E o que fez? O que aconteceu? Eles foram para o cativeiro babilônico. Ou seja, recusar os avisos de Deus nos leva a esfriamento espiritual. Quantas vezes Deus nos avisa o que não deve fazer e nós recusamos os avisos de Deus e, consequentemente, caímos em declínio espiritual. Tenha cuidado. Quando Deus avisa, é porque algo ruim pode acontecer na frente se nós não obedecermos. E a nossa tendência, infelizmente, é não obedecer a Deus. A terceira coisa que leva a igreja a um declínio espiritual é transformar um culto em um mero ritual religioso. Eu já até gravei um vídeo a respeito disso, falando que nós não devemos ir ao culto, mas prestar um culto a todo momento. Mas eu quero enfatizar aqui um pouco mais. A nação de Israel estava praticando o ritual religioso perfeitamente. Como diziam todas as regras ali, eles faziam. Eles ofereciam o cordeiro em sacrifício, ele fazia todo o ritual religioso ali no templo, eles faziam. Porém, eles estavam apenas praticando um ritual religioso. E a própria Bíblia que diz: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Será que nós estamos transformando o culto a um mero ritual religioso? Ou nós estamos realmente sendo cristãos de verdade? Porque quando nós transformamos o culto a um ritual religioso, nós cultuamos a Deus na igreja, mas não cultuamos a Deus fora da igreja. Tem muitas pessoas que, infelizmente, é levado pelo meio, é influenciado pelo meio. Se está no meio evangélico, é influenciado a ser uma pessoa evangélica. Se está no meio mundano, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, infelizmente, é influenciado de forma negativa. Os seus amigos, as suas amigas, te influenciam a pecar. E nós, ao invés de sermos influenciados, o nosso dever é influenciar as pessoas. É influenciar as pessoas.
É como Daniel. A Bíblia diz que Daniel estava aqui no cativeiro babilônico, mas ele não deixou-se ser influenciado pelo cativeiro. Pelo contrário, ele influenciou e por conta da fidelidade dele a Deus, ele se transformou em governador de Babilônia. Ele foi como escravo e se transformou em governador. Será que nós estamos influenciando as pessoas ou será que nós estamos deixando nos influenciar por elas? Quando nós estamos nos deixando influenciar, nós estamos não sendo cristãos verdadeiros. Nós estamos apenas sendo meros praticantes de um ritual religioso. E Deus não quer isso para nós. Essas são as 3 coisas que levam uma igreja, que levam nós como igreja do Senhor ao declínio espiritual. O primeiro é divisão. Você deve ter anotado aí. A divisão da igreja leva a um declínio espiritual. Segundo é recusar os avisos de Deus. Recusar os avisos de Deus leva ao declínio espiritual. E o terceiro é transformar o culto a um mero ritual religioso. Essas 3 coisas levam a igreja ao declínio espiritual. E nós precisamos ver se nós estamos cometendo isso. Porque às vezes nós estamos no caminho da frieza espiritual, ou até mesmo tem pessoas que devem estar me ouvindo que está até frio espiritualmente e precisa ter um reavivamento. E a partir de agora eu vou te explicar o que é preciso para ter um reavivamento. Quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, a Bíblia diz que o vale está sequíssimo. E mais à frente, no versículo de número, vamos ver aqui, no versículo de número 11, a Bíblia diz: Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Ou seja, Deus estava levando Ezequiel para Ezequiel ver o que Deus estava vendo na nação. Qual que era a visão espiritual de Deus da nação. A nação estava ali, sendo escravizada, mas aos olhos naturais de Deus, eles estavam todos mortos espiritualmente. E Deus então leva Ezequiel a esse vale para Ezequiel ver qual que era a visão de Deus concernente ao vale. Por que Deus fez isso? Porque para haver um avivamento é preciso entendermos em qual estado espiritual nós estamos. Primeira coisa, para haver um avivamento, é reconhecer o nosso estado espiritual. Quando nós reconhecemos o nosso estado espiritual, quando nós reconhecemos a situação espiritual que nós estamos, fica muito mais fácil de nós voltarmos atrás e termos um reavivamento. O grande problema é que nós temos dificuldade ou talvez medo de reconhecer em qual estado que nós estamos. E às vezes nós ficamos colocando uma máscara de cristão, uma máscara que está tudo bem, uma máscara de santidade, sendo que na verdade, por trás dos panos, debaixo do parede, o nosso nível espiritual está totalmente destruído. Às vezes nós maquiamos de cristão, mas na verdade nós estamos mortos espiritualmente. Esse estudo é para mim e para você. Eu estou trazendo uma palavra para mim e para você. Por isso que eu estou me incluindo, colocando nós. Porque às vezes acontece isso. Às vezes nós estamos como defuntos, maquiado, mas sem vida. E para que nós possamos ter um avivamento na nossa vida, nós precisamos reconhecer onde foi que nós caímos e qual a situação espiritual que nós estamos. Para que aí sim Deus possa ter misericórdia e nos trazer um avivamento. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. O que Deus está dizendo aqui é, onde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu o desejo de pregar a palavra de Deus? Onde foi que você perdeu o desejo de cultuar a Deus? Onde foi que você perdeu o desejo de ir para a igreja, o desejo de exercer o ministério? Onde foi que você caiu? Onde foi que você errou? Lembra-te disso. Se arrependa, porque quando você vai se arrepender, você vai alcançar misericórdia. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus, ele pode sim restaurar a nossa vida, ele pode sim trazer um reavivamento na nossa vida espiritual, mas nós precisamos entender qual foi o local que nós caímos. Nós precisamos reconhecer isso, nos arrependermos e não ficarmos com máscaras, e não ficarmos maquiando o nosso erro. Sabe qual que é o grande problema? Nós temos dificuldade de nos entregarmos para Deus. E Deus quer que nós nos despirmos diante dele. Deus quer que nós ficamos nu espiritualmente diante dele. Sem reservas, sem roupas, sem tampar a nossa nudez. Deus quer que nós venhamos perante ele em nosso pior estado. Porque esse pior estado é o estado que Deus quer nos curar. O grande problema é que nós levamos para a igreja a nossa melhor versão. Nós levamos para a igreja a versão bonitinha e a versão pecaminosa às vezes fica em casa. E por que isso acontece? Porque nós temos medo. Nós temos medo de expor o nosso erro e o irmão ficar nos criticando, nos olhar torto. Infelizmente dentro da igreja tem isso. Porque acontece isso. Nós somos o povo que ao invés de ajudarmos uns aos outros, quando alguém caiu, quando a gente descobre que alguém caiu, ao invés de ajudarmos, a maioria das pessoas fazem é se afastar ou difamar ou anunciar a queda do irmão. Infelizmente, dentro da igreja tem pessoas que estão esperando a queda de alguém para anunciar a queda. Mas o verdadeiro evangelho é totalmente diferente do que esse. Para você ter um avivamento espiritual na sua vida, você precisa reconhecer o estado espiritual que você está. Segunda coisa, como que há um avivamento espiritual? Pregando a palavra que confronta o pecado. Eu já disse isso várias vezes e vou dizer novamente. A teologia moderna é a teologia que massageia o nosso ego, mas não alimenta a nossa alma. É a teologia que nos faz sair da igreja eufóricos, animados, mas consequentemente nós não conseguimos vencer o nosso pecado, porque nós não pregamos a palavra. A Bíblia diz aqui, a minha tradução diz, enquanto eu profetizava, Ezequiel está dizendo, enquanto eu profetizava. Perdão, olha só, no versículo 7, o que diz? Olha o que diz. Então profetizei conforme fora me ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho de um som de chocalho, e os ossos juntavam-se com ossos. Ou seja, a pregação traz avivamento. Mas a pregação que traz avivamento é a pregação que confronta o nosso erro, que confronta o nosso pecado. Eu já disse isso muitas vezes. Confrontar o pecado é diferente de confrontar o pecador. Quem confronta o pecador gosta de jogar indireta. Quem confronta o pecado se inclui na mensagem, como eu estou me incluindo. O tempo todo eu estou dizendo, nós precisamos corrigir. Nós precisamos de fazer isso. O tempo todo eu estou me incluindo, porque esse estudo não é só para você, é para mim também. É para mim e para você. Só que tem pregadores que acham que são melhores do que todo mundo. E se coloca na posição de superioridade. E acaba... Perdão. Acaba, ao invés de trazer uma mensagem que gera vida nas pessoas, traz uma mensagem que gera simplesmente confronto, que gera simplesmente ódio nas pessoas. Tem pessoas que literalmente saem da igreja com ódio, porque é um irmão atacando o outro. Essa não é a mensagem que traz o avivamento. Como eu já disse, a transformação não acontece de fora para dentro. A transformação acontece de dentro para fora. Pregue a palavra, a genuína palavra, e ouça a genuína palavra, e leia a genuína palavra. Entenda a palavra, porque isso vai trazer avivamento para a sua vida. Terceira coisa que traz um avivamento espiritual é termos esperança de irmos morar no céu. Quando Deus diz aqui para Ezequiel, esse povo está sem esperança, eles acham que eles vão morrer aí, Deus está dizendo, olha, eu preciso trazer vida nessas pessoas para que eles possam entender que eles estão em Babilônia, mas o lugar deles não é aí. Eles moram em Israel. Eu dei a eles uma nação e eles vão voltar novamente para essa nação. Só que eles precisam ter esperança. E nós, como cristãos, para
mantermos a nossa fé viva, nós precisamos ter esperança de morar no céu. Infelizmente, nós estamos tendo pessoas em nosso meio que está desanimando do Evangelho, que está desesperançoso, que está praticamente desistiu de morar no céu. Parece que ele não acredita mais na salvação, porque é tanta dificuldade, é tanta adversidade, mas nós precisamos ter ciência de que nós estamos aqui nesse mundo que representa a Babilônia, cheio de pecado, Babilônia que nos destrói, que nos escraviza, que tenta o tempo todo nos destruir. Mas a nossa morada, nós precisamos ter esperança, é no céu. Nós precisamos ter esperança de morar no céu, porque só assim nós vamos manter a chama viva e queimando em nosso coração. E para terminar o nosso estudo, a quarta coisa que gera um avivamento em nossas vidas é a busca do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer. Só o Espírito Santo de Deus para trazer sentido à nossa vida perante essas dificuldades. Por isso nós temos que buscá-lo constantemente. A ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos ajudar a prosseguir, a manter firmes e constantes nessa caminhada até irmos morar no céu. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque ter esperança de morar no céu. Pregue a palavra, ouça a palavra, se alimente da palavra, porque dessa forma nós vamos atrair um avivamento para as nossas vidas e para as nossas igrejas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, desse estudo. Foi um vídeo meio que diferente do que vocês estão vendo dentro aí do curso. Eu quero trazer mais estudos aqui para vocês e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode usar isso daqui tanto para alimento espiritual, quanto também para você dar um estudo na sua igreja ou pregar em cima desse texto. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí abaixo e nos vemos então em uma próxima aula. Até mais!